qual que foi a falha, né? Existem alguns lugares aonde a internet passa, né? A gente pode chamar elas de infraestruturas digitais. São alguns lugares que são gargalos. Nesses momentos, nesses locais, existem como se fossem portões. E ali você precisa de alguém que identifique o que é um ataque e alguém que proteja você disso. Quando a gente fala de ataque cibernético, a gente não tem que pensar na pessoa, a gente pensa em estados. Grandes estados fazem grandes ataques. Então a resposta do portão tem que ser preparada para esse grande ataque. Moral da história: quem ataca e usa inteligência artificial, quem se protege utiliza inteligência artificial. Isso é assim há bastante tempo. O que aconteceu foi que uma das atualizações desse sistema criou um problema em série. E aí você tem várias entradas que são identificadas como ataque. E aí tudo começa a cair sistematicamente, né? Já avisaram de que foi um problema da atualização, possivelmente vão melhorar o sistema, né? O modelo de ver o que é que está sendo feito. Mas, Natália, talvez seja bom lembrar que é o seguinte: já aconteceu antes, tem uma grande chance de acontecer de volta. Agora, Fábio, pelo que eu estou entendendo, e você me corrija se eu estiver equivocado, graças a um defeito na atualização de conteúdo da plataforma, esse defeito levou o sistema a entender que estava sendo atacado. Então, foi uma espécie de auto-ataque. O defeito produziu um auto-ataque. É isso? Mais ou menos, como se fosse uma doença autoimune. Você entende que é algo que é seu, né, que é legítimo, não é, e você começa a bloquear. Pelo que eles falaram, é por aí que foi essa falha. Não foi um ataque externo, como aconteceu outros, né, de uma rede de ataques. Foi realmente algo ali do sistema. Um sistema que era para comportar de uma forma, passou a se comportar da forma inversa. Fábio, o fato de não ter sido um ataque, mas ter sido um problema interno lá do sistema, não nos torna mais frágeis diante desse domínio todo das novas tecnologias? Thales, eu diria que sim e que não. Pelo seguinte, porque os mercados digitais, eles tendem à concentração. É igual petróleo, é igual carro, você, para ser global, você tem que ser gigante. Porque um ataque gigante só se defende com um sistema gigante. Exato. Então, existem poucas empresas nesse mercado, porque mercados digitais tendem a concentrar. Mas aqui a gente não está falando do que as pessoas conhecem como Big Techs. Existem vários setores de tecnologia com várias empresas grandes. Então, a Microsoft foi uma das que sofreu com isso, mas na verdade é uma outra empresa que acabou promovendo isso. Thales, é uma fragilidade no sentido que a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando em coisas de que são críticas para que outras coisas funcionem, de cirurgia, avião, a comprar um McDonald's. Então, é uma fragilidade. Mas a melhor forma da gente lidar com isso é com mais metodologia, é melhorando processos para que as atualizações sejam mais seguras, para que o humano tenha menos interferência, que a tecnologia funcione melhor. E nesse contexto, Fábio, de gigantes que operam no ramo da tecnologia, essa CrowdStrike e o seu programa Falcon desfrutam de que grau de prestígio? Essa empresa tem concorrência? Ela opera sozinha nessa terceirização de serviços que a Microsoft fez, por exemplo? Não parece ser a única, né? Tem outras empresas que também terceirizam isso? Não, existem várias outras, pelo menos 20 outras que poderiam ser nomeadas. Talvez, José, um caso especial lá pela semana passada, o Google anunciou que estaria comprando a maior aquisição da história, e era uma empresa de segurança cibernética. Então, existem muitas empresas que fazem isso, daí não é uma opção só. Em geral, Josias, todo mundo trabalha com redundância. Eu nunca vou contratar só uma empresa. Da mesma forma que você não vai ter só um banco te atendendo ou só um provedor de internet. Deve ter redundância. Mas, pelo que se entende ali nos serviços de nuvem, o papel dessa empresa era tão grande que quando ela caiu, ela levou tudo junto. E o gargalo são as grandes empresas. Quer dizer, existem várias empresas prestando serviço. A Microsoft, mas ela é um hub, um gargalo. O Google é outro gargalo. Sei lá, Twitter, as redes sociais, outro gargalo. Você tem vários. Essas Big Tech são os gargalos. Eu queria saber o seguinte: esse caso da Microsoft, dessa empresa, qual a, a, a
amplitude dela no Brasil? Qual o problema que ela pode ter causado, pode ser causado por um bug desses pela Microsoft e por essa empresa? Thales, é sistêmico. Eu posso dizer que o nosso site acabou de sair do ar, possivelmente por causa disso, porque todo mundo que tem algum tipo de acesso à nuvem, e isso pode ser para pagamento, para reserva, para registrar presença, ou o que for, ao ficar fora, tem problemas. E tem duas lições aqui. A primeira é uma que a gente sempre soube, que é não dá para ser só digital. Então, quando há uns 4 anos atrás aí o sistema de saúde em inglês ficou fora do ar, eles entenderam que tem que ter um armário com formulário, papel e caneta, porque se alguém chegar com uma emergência, você tem que atender. Não tem internet, não é motivo para você não fazer um atendimento de urgência. Mas a segunda coisa tem a ver com agências de inteligência. Então, a Inglaterra tem um modelo, o Brasil tem outro modelo, a gente tem um modelo bastante limitado. Agências de inteligências, elas vão entender essas infraestruturas críticas digitais e como cuidar delas. O Brasil tem isso, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, é uma função dele, mas a gente é muito pequeno, muito pouco multissetorial, a gente é muito pouco participativo para fazer isso. Esse deveria ser um bom caso para a gente falar que a gente precisa de uma agência forte, aberta, transparente, de segurança de informática. De outra forma, o que a gente vai ter é isso. Quando acontecer lá fora uma cascata, a gente vai ficar sem água aqui dentro. Fábio, você comentava também sobre como esse mercado, no geral, tende a uma concentração, por isso a importância aí de se ter processos muito bem afinados. A gente está vendo essa repercussão mundial, no caso, o Thales já estava destacando isso também, mas em termos de resposta e responsabilizações, como é que você avaliou isso? Como que está esse processo hoje? Está alinhado? Você vê algum risco nesse tipo de concentração? Natália, concentração é sempre um risco. E aí, risco a gente mitiga. A forma de mitigar isso é ter um bom marco regulatório, é de ter boas agências, é de ter um controle do Estado sobre isso. Esse controle não significa fazer a função. O Estado possivelmente não será mais eficiente que o setor privado em segurança cibernética. Mas a gente precisa de mais regulação. E aí isso significa que a gente tem que participar desse processo. A fragilidade que a gente tem os mercados digitais, eles tendem a concentração, eles vão se concentrar. Mas um detalhe, Natália, que pode ser importante é o seguinte: a Europa já começou a se preocupar com esse problema de concentração. Então, nos últimos 2 anos, e agora a presidente, né, reeleita, já falou de que concentração de mercados digitais se combate com bons mecanismos. A gente está discutindo moderação de conteúdo, a gente está discutindo algumas coisas da camada de aplicação, mas a gente não está discutindo ainda como é que o CAD ou outras instituições podem atuar para combater a concentração exagerada desse mercado. E essa é uma discussão que está ainda muito incipiente no Brasil. Agora, meu caro, você falou há pouco que o Estado precisa se equipar para lidar com esse tipo de problema, né? No Brasil, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência deveria cuidar, evidentemente com participação dos militares e de outros setores do governo, mas deveria coordenar este setor de proteção cibernética, né? E nós estamos vendo que até anteontem o GSI, que cuida também da Agência Brasileira de Inteligência, estava atuando aí no ramo da espionagem ilegal, havia uma ABIN paralela e tal. Você tem hoje uma noção de como o Estado brasileiro está efetivamente aparelhado para lidar com este problema? O quão atrasados estamos nós nessa matéria? Josias, eu acho que militares têm que participar desse processo. No mundo todo eles participam. Infraestruturas críticas é algo que tem uma participação ali. Em geral, o GSI é bastante fechado a participações externas, né? Nesse governo foi feito um conselho, né, que é multissetorial, está começando a funcionar agora. O Brasil ele tem militares, né, a Escola de Defesa de Guerra e etc., preparados para isso, mas eu acho que é uma questão de escala. Josias, o Reino Unido talvez seja uma boa lição. A agência de inteligência lá, em algum momento, ela fez um relatório de que haviam armas químicas no Iraque. O primeiro-ministro foi e começou uma guerra.